Seja bem-vindo, bem-vindo à terceira parte desta viagem que nos propusemos fazer da elaboração do diagnóstico estratégico de uma escola até à gestão do desempenho docente. No primeiro vídeo estivemos sobretudo a ver fatores críticos de sucesso na preparação do diagnóstico estratégico. No segundo vídeo, em contrapartida, estivemos a ver cuidados a ter na forma de passar à prática o diagnóstico estratégico e recolher os dados mais relevantes, à luz do modelo organizacional adotado e daquilo que habitualmente são os elementos constituintes de um projeto educativo. Neste terceiro vídeo vamos tratar de conhecer o modo como, a partir do planeamento estratégico, se pode fazer verter algumas preocupações para aquilo que é o desempenho docente e algumas das consequências dessa preocupação. Tal como nos vídeos anteriores tenho vindo a pedir, por favor, à medida que for vendo o vídeo, vá tomando notas daquilo que, do seu ponto de vista, seriam aspectos a melhorar na forma como se planeia estrategicamente dentro das escolas, quer o horizonte do projeto educativo, quer o modo como depois se faz a ligação disso ao desempenho docente. Como dissemos, a primeira preocupação é preparar o modo como se vai atacar o diagnóstico estratégico. A melhor maneira de se poder fazer o trabalho em condições é reservar o tempo necessário ao planeamento dessa tarefa, que é uma tarefa árdua, muito ampla em termos de recursos a alocar, de tempo também e de preocupações. A segunda parte, obviamente, é a realização disso, a recolha de dados em função de um conjunto de cuidados. As dimensões do modelo organizacional, as preocupações que temos de caracterização do agrupamento, o seu meio envolvente, etc. E tudo isto estruturado em função de uma lógica de 4 dimensões, 2 internas, 2 externas. Pontos fortes e pontos fracos, nos mais diferentes aspectos de funcionamento da escola, processos e resultados, oportunidades e ameaças, que são o resultado de uma análise feita à envolvente e àquilo que nos pode proporcionar de bom e àquilo que pode proporcionar de mal, de maneira a que possamos retirar proveito das oportunidades e defendermos das ameaças. Terminamos, portanto, esse trabalho e ficamos com uma análise SWOT devidamente estruturada em 4 grandes dimensões. A primeira e decisiva tarefa é que todos os pontos fracos identificados sejam devidamente tidos em conta. Ou seja, se eu identifiquei um ponto fraco, é porque eu quero melhorá-lo. Portanto, a listagem dos pontos fracos é o que se encaixa em algo que podemos chamar a nossa situação atual. É a situação em que nos encontramos neste momento, é a nossa realidade atual. E para cada ponto fraco deverá ser definido o correspondente objetivo. É aquilo que será a situação desejada. E, portanto, se nós temos uma dificuldade de ligação com os encarregados de educação, temos que melhorar essa ligação. Se nós temos escassez de recursos informáticos, temos que aumentar a disponibilização de recursos informáticos para alunos e para professores. E por aí fora. Cada ponto fraco deverá ter o seu objetivo correspondente. Quanto mais detalhado e analítico for o ponto fraco, mais detalhado e pormenorizado será o objetivo. Por razões óbvias. Daí a importância de um diagnóstico bem feito e com o detalhe suficiente. Podemos juntar à situação atual elementos que venham quer das oportunidades, quer das ameaças e que justifiquem objetivos. Sejam eles objetivos para retirar proveito das oportunidades. Vamos imaginar que o Estado disponibilizava um conjunto de verbas a fundo perdido para a requalificação dos parques informáticos das escolas. É uma oportunidade que pode e deve fazer corresponder a um objetivo, que é elaborar um projeto e requalificar o parque informático da escola à luz desta oportunidade que me é gerada. O mesmo pode acontecer em relação a uma ameaça, que é a existência de uma entidade privada, por exemplo, que pode estar a entrar na nossa esfera de atuação, na nossa esfera geográfica de atuação, e que vai constituir uma ameaça, por exemplo, no que diz respeito ao recrutamento de alunos. E, portanto, pode ser importante definir uma estratégia, aliás, definir um objetivo ou um conjunto de objetivos que minimizem essa ameaça. Mas a ideia essencial é que todos os pontos fracos têm que ter objetivos correspondentes. Ponto fraco a ponto fraco. Podemos e devemos complementar depois com informações extraídas das oportunidades e das ameaças. É aqui que começa o nosso planeamento, é aqui que começa a definição dos nossos objetivos estratégicos. Também eles organizados por dimensões. Se os pontos fracos estiverem organizados por dimensões como planeamento de um lado, liderança do outro, recursos do outro lado, recursos humanos por aí fora, também os nossos objetivos assim serão definidos. Este é um exemplo
graficamente apresentado de um conjunto de objetivos estratégicos de uma escola superior de educação. E como veem, na parte de cima encontramos os aspectos relacionados com os resultados, e todos aqueles objetivos são o resultado de uma análise SWOT feita, ou seja, cada um daqueles objetivos corresponde a um ponto fraco identificado, ou uma área de melhoria. E na parte de baixo, os objetivos relacionados com os processos, o planeamento, a liderança, os recursos, etc. E, portanto, isto ajuda a perceber, de uma forma gráfica, qual é o principal horizonte estratégico para a escola, sendo colocado ali no meio, como veem, a principal finalidade, consolidar, neste caso a imagem do ISEC, foi a instituição estudada, como uma entidade de referência na formação de professores. A explicitação desses objetivos pode e deve ser feita, se não for com este aspecto gráfico, com outro, de maneira a que se estabeleça, ponto 1, a relação do objetivo com a área de melhoria identificada. Ponto 2, que se vá mencionando as atividades que, em princípio, deverão ser levadas a cabo para corrigir essa área de melhoria. Ponto 3, os resultados que se pretendem obter com essas atividades à luz da área de melhoria identificada. E ponto 4, o impacto que essas atividades podem ter. Esta separação entre resultados e impacto tem um pouco a ver com a abordagem da gestão baseada em resultados, que separa os efeitos de um projeto entre outputs, outcomes e impact. Portanto, os resultados aqui serão uma mistura de outputs e outcomes, e o impacto são os efeitos a médio e longo prazo que este conjunto de atividades pode trazer. No caso, em apreço, incluiu-se ainda uma coluna para listar dos vários agentes educativos quais os que seriam responsáveis ou pela execução ou pela coordenação desta medida, desta atividade, deste objetivo. Tal como foi já atrás referido, é no momento da elaboração do projeto educativo que convém começar a dispor já de preocupações avaliativas. Por exemplo, neste caso concreto, e no seguimento do exemplo que têm vindo a ver, o projeto educativo, no seu final, já englobava, para cada uma das atividades, dos resultados e dos impactos previstos, quais os indicadores a que valeria a pena prestar atenção para efeitos avaliativos e globalmente, como é que se poderia fazer a recolha de dados face a esses indicadores. Portanto, um primeiro esboço da estratégia avaliativa pode e deve acompanhar a redação do projeto educativo e a sua elaboração. Isto facilita enormemente a tarefa à equipa de autoavaliação, que de resto é suposto que esteja envolvida nisto, e impede que depois o trabalho de recolha de dados esteja mais dependente dos humores e das vontades da equipa de autoavaliação do que propriamente de um desígnio estratégico, que é o desígnio do projeto educativo. Ora, de todos aqueles objetivos estratégicos a que correspondem outros tantos indicadores, ou mesmo mais, às vezes um objetivo estratégico pode ter mais do que um indicador, importa que uma organização consiga fazer a seleção dos seus indicadores-chave de desempenho. A expressão comumente utilizada é os famosos KPI, os Key Performance Indicators. Na prática isto significa dizer o quê? Que é de tudo aquilo a que eu tenho que prestar atenção na gestão da minha instituição educativa, há um conjunto de indicadores que são absolutamente decisivos. São os mais importantes, quer do ponto de vista dos resultados, quer do ponto de vista dos processos. Nem todos os indicadores têm a mesma importância e essa importância pode variar ao longo dos anos. Se num ano, por exemplo, há uma enormíssima preocupação com a existência de mecanismos de supervisão colaborativa que implicam, por exemplo, a observação de aulas, porque sabemos que no ano seguinte vai haver uma avaliação da IGEC, esse é claramente um indicador-chave de desempenho. A partir do momento em que esse processo estiver mais ou menos estabilizado e em velocidade cruzeiro, como se costuma dizer, já, sendo um indicador importante, já pode não fazer parte da lista dos indicadores eleitos como aqueles a que se presta particular atenção. É óbvio que uma escola pública está, por natureza, submetida a indicadores-chave de desempenho no âmbito dos processos de avaliação externa. As escolas profissionais com o ECAVET, as escolas regulares com a IGEC e o modelo CAF, tal como é utilizado para efeitos de avaliação externa. É obviamente verdade. Não obstante, até porque há intervalos de tempo entre essas avaliações, não obstante, faz algum sentido que as direções e
e as estruturas intermédias consigam fazer uma seleção da enormíssima quantidade de indicadores que resultam dos objetivos estratégicos definidos, porque isso permite-lhes concentrar esforços em recolher dados que são os mais importantes para os aspectos mais importantes do funcionamento da escola. E uma das vantagens da seleção desses Key Performance Indicators é que, quando se tiver que dialogar, negociar, atribuir, responsabilizar docentes quanto ao seu desempenho, é forçoso que esses indicadores de desempenho docente estejam minimamente alinhados e sejam coerentes com os indicadores de desempenho da organização. Uma organização que faz uma forte aposta no empreendedorismo é por demais lícito que pretenda que os seus docentes tragam para a sua planificação aspectos relacionados com criatividade, imaginação, pensamento crítico, planeamento, etc. Uma organização privada, por exemplo, que em determinado momento tenha que equacionar alguns aspectos do ponto de vista financeiro, é perfeitamente normal que traga preocupações de caráter financeiro como um dos indicadores de desempenho docente. Não tanto no sentido do lucro, mas, por exemplo, no sentido da minimização dos custos e das despesas. Uma organização que tenha como principal função, ou se tem como principal prioridade, naquele ano em particular, aumentar significativamente o grau de satisfação dos encarregados de educação, é normal que faça refletir isso como um indicador-chave de desempenho docente. Portanto, esta ligação quase umbilical entre os indicadores de desempenho da organização e os indicadores de desempenho que me ajudam a gerir o desempenho docente, esta relação é importante de ter em conta, e esta abordagem top-down, ou seja, aquilo que são os grandes propósitos organizativos, acabam por se refletir descendo hierarquicamente para o desempenho docente. E isto é válido também para resultados, tanto para resultados como para processos. Vejamos o exemplo seguinte. Esta é uma representação gráfica de um conjunto de objetivos estratégicos de um agrupamento onde tive o grato prazer de trabalhar. Se repararem, em cima temos as dimensões dos resultados, os académicos, os sociais e o do impacto social, e em baixo objetivos relacionados com as questões da liderança e da gestão e do serviço educativo e da autoavaliação. Aqui a estruturação dos objetivos é feita em função das grandes dimensões com que a IGEC avalia as escolas, como sabem. A prestação de serviço educativo, a liderança e a gestão e, obviamente, os resultados. Ora, tal como há pouco dizíamos, faz algum sentido que todos os agentes educativos, no caso concreto, o que mais diretamente nos interessa são os professores, que todos os agentes educativos tenham conhecimento disto e que trabalhem em função disto. É tão simples quanto isto. Sendo que depois há estruturas dentro da escola que têm funções mais específicas. Eu peguei no exemplo da autoavaliação para se perceber que também aqui, se pode e deve trazer algumas das preocupações dos objetivos estratégicos da escola, especificamente para a equipa de autoavaliação. Isto é apenas um exemplo. O mesmo raciocínio se pode aplicar ao departamento de matemática, ao departamento de línguas, no limite aos serviços administrativos, etc. Para cada um, a sua responsabilização e os seus indicadores de desempenho. Ora, uma equipa de autoavaliação também tem um conjunto de propósitos. Neste caso concreto foram definidos 3 objetivos. É preciso disseminar a cultura avaliativa, ou seja, pôr toda a gente a pensar em termos de e se, como é que eu posso fazer para melhorar, como é que eu recolho os dados, como é que eu os trato, como é que eu a partir daqui redefino objetivos estratégicos. É preciso reforçar competências de benchmarking, ou seja, é necessário dispor de informação que me permita uma análise comparativa mais fiável e mais fidedigna com as escolas ao lado. E, portanto, se eu tenho, imaginem, 75% de encarregados de educação a dizer que estão satisfeitos com o funcionamento da escola, isto é bom ou é mau quando comparado com a escola ao meu lado, com as outras escolas da autarquia onde estou a operar? Portanto, é necessário reforçar competências nesta área e é necessário desenvolver uma monitorização mais criteriosa dos resultados, porque não está feita uma análise tão fina. Por exemplo, não existe nesta escola, neste agrupamento, não havia uma análise por cortes, ou seja, perceber o que é que acontece a um grupo de alunos nos 9 anos de escolaridade em que está na escola. E, portanto, ir ver, por exemplo, os resultados de português há 9 anos atrás, há 8 anos atrás, há 7 anos atrás, para ver como é que as coisas evoluem, a chamada análise por cortes. Este era um dos aspectos.
Ora, isto corresponde para aquela equipa, para a equipa de autoavaliação, a um conjunto de objetivos que se veem refletidos em indicadores e que passam a ser os indicadores-chave de desempenho para o funcionamento da equipa de autoavaliação. Eu não posso responsabilizar a equipa de autoavaliação diretamente pelos resultados da matemática, obviamente. Mas posso responsabilizar a equipa de autoavaliação, e espero que ela assuma essa responsabilidade, pela avaliação que a IGEC me fizer, quando chegar à escola, relativamente ao modo como a minha autoavaliação está estruturada. Posso e devo. Posso e devo. E, portanto, também o desempenho das pessoas que estão na equipa de autoavaliação pode e deve refletir estas preocupações. Esta é a ideia-chave do ir trazendo de cima para baixo uma responsabilização progressiva em relação a objetivos estratégicos. Todos são importantes, mas é forçoso que se tenha em linha de conta que os indicadores e os objetivos relacionados com os resultados são prioritários. São esses que justificam a razão de ser da escola. O que está abaixo daquela linha preta é a forma como eu trabalho. O que está acima da linha preta é a qualidade com que eu trabalho, os resultados que eu obtenho com aquilo que eu trabalho. E eu posso trabalhar fantasticamente bem e ter maus resultados. É o que se chama um projeto ou um produto que tem mérito, mas não tem valor. E também pode acontecer que haja escolas que têm bons resultados, apesar de terem mecanismos de funcionamento que merecem ainda sérias revisões. Ou seja, são escolas que têm valor, resultados, mas não têm mérito. O modo como trabalham, a eficiência com que colocam os seus recursos, não é ideal. Do atrás exposto, resulta um conjunto de consequências importante para a tarefa de um supervisor, como facilmente imagina. Quanto maior for o grau de sistematização dos objetivos, dos indicadores, da seleção dos mais prioritários, mais fácil é ver um rumo para o grupo de trabalho do que um supervisor é responsável. E, portanto, é mais fácil perceber quais são os verdadeiros indicadores a que vale a pena estar atento. É mais fácil comunicar, partilhar, negociar, consensualizar esses indicadores para a equipa de trabalho com que se está a operar e, portanto, mais fácil se torna perceber se o caminho que está a ser seguido é o ideal ou não, se os recursos são suficientes ou não. Mais fácil é fazer uma monitorização periódica, no sentido de identificar o que está a correr bem, o que é que necessita de ser melhorado, etc. E mais facilmente se tem a certeza também de que esse trabalho desenvolvido naquele grupo de pessoas, porque um supervisor é responsável, mais fácil é de ver se ele se encontra alinhado e coerente com aquilo que são os grandes propósitos da organização ou não. E se todos os grupos, departamentos, equipas de projeto, etc., tiverem uma lógica de raciocínio deste tipo e que herde de cima, portanto, dos objetivos organizacionais, alguma da sua responsabilização e da orientação do seu trabalho, então sim podemos estar a falar de uma organização que está coerentemente organizada em função de propósitos comuns. De outra forma, corre-se o risco de haver muita alocação de recursos, leia-se cansaço, stress, burnout, consumo de recursos materiais, humanos, às vezes até financeiros, sem que daí resultem necessariamente os efeitos que são os pretendidos e definidos em sede de projeto educativo e de objetivos. Ou seja, corre-se o risco de se correr muito ao serviço de propósito algum. Corre-se o risco de ser tremendamente eficiente, mas rigorosamente nada eficaz. Ora, e tal como aconteceu nos vídeos anteriores, o favor que lhe peço é o mesmo, que é do que aqui foi sendo mencionado, enquanto fatores críticos de sucesso, aspectos essenciais a ter em linha de conta nesta jornada, que agora está praticamente a terminar, o que é que do seu ponto de vista, da experiência que tem, dos sítios por onde andou, das coisas que viu, dos contextos em que trabalhou, o que é que pode ser objeto de melhoria? E já é uma reflexão muito interessante que podemos fazer.